Olá, aqui é o professor Roberto Menegeroles e vamos dar continuidade ao nosso curso de funções de uma variável. Na aula de hoje, vamos discutir o conceito de diferenciabilidade de funções, vamos demonstrar tanto propriedades de derivação quanto as derivadas de funções fundamentais. E ilustraremos esses resultados por meio de exemplos e resolução de exercícios. Comecemos por diferenciabilidade. Dizemos que uma função é diferenciável em x igual a c se a derivada em C existir. Estendemos esse conceito para intervalos, dizendo que uma função será diferenciável no intervalo AB se for diferenciável em todos os pontos desse intervalo. A derivada de f em C é um limite, e para esse limite existir, os correspondentes limites laterais devem existir e ser iguais. Esses limites laterais estão representados pelas equações abaixo. No lado esquerdo, temos a derivada de f em C calculado pela esquerda. Fazemos h tendendo a zero pela esquerda, valores negativos de h. Enquanto que do lado direito nós temos a derivada de f para C, mas calculada à direita, fazendo h tendendo a zero positivamente. Então, para que a derivada de f em C exista, essa equação tem que ser satisfeita. Podemos ilustrar isso com um exemplo aqui da lista 1 GradMat, exercício 6. Pede-se para mostrar que não existe derivada da função módulo de x em x igual a zero. Pede-se também para calcular a derivada dessa função módulo. Então é muito fácil ver aí que a derivada de g é 1 para x maior que zero e que a derivada de g é menos 1 para x menor que zero, porque a função módulo é mais x de um lado e menos x de outro. Para verificar que a derivada da função módulo não existe em zero, basta fazer o cálculo da derivada usando a definição de limite. Fazemos o cálculo do limite à esquerda, fazendo h tendendo a zero negativamente, e essa derivada vai dar menos 1, enquanto que o cálculo análogo pela direita vai dar mais 1. E com isso nós concluímos que os limites laterais à esquerda e à direita não coincidem, o que faz com que a derivada da função módulo em zero não exista. O quadro a seguir ilustra as formas possíveis de não diferenciabilidade que uma função pode exibir. O primeiro caso é o caso de quina, presença de quinas. Você vê aí que a derivada calculada à esquerda de C não coincide com a derivada calculada à direita de C. Geometricamente, você pode observar que as retas tangentes, tanto à esquerda como à direita de C, elas possuem inclinações diferentes. E isso faz com que a derivada em C não seja definida. No caso seguinte, nós temos um caso de função que é descontínua em x igual a c. Essa descontinuidade também faz com que a derivada em C não exista. No terceiro caso, que ilustramos por dois gráficos, é o caso da tangente vertical. Gráficos de funções que exibem tangentes verticais, que são situações em que a derivada da função diverge, é mais ou menos infinito, são situações que também não definem diferenciabilidade em C. Vocês podem notar que a não diferenciabilidade aí, ela está associada aí com uma não lisura, com uma não suavidade, com uma não continuidade da função em algum ponto. Nos exercícios a seguir, eu proponho aqui que vocês verifiquem a não diferenciabilidade das funções apresentadas. O primeiro caso é um caso de descontinuidade. Os dois casos seguintes são casos de tangentes verticais. Então, sugiro que vocês façam esses exercícios, que vocês usem as definições de limites laterais e que vocês chequem aí o caso também de tangente vertical, se a derivada diverge, e perceber que essas funções aí elas não são diferenciáveis em determinados pontos. Vamos discutir agora uma forma alternativa para o cálculo da derivada de uma função num ponto arbitrário C.
Nós conhecemos a forma usual de cálculo de derivada. Se fizermos uma mudança de variável, trocando o c mais h por uma variável x, então quando h tender a zero, x tenderá a c. Substituindo essa mudança de variáveis na forma usual, nós obtemos essa forma alternativa de cálculo de derivada. Ela é diferente somente na aparência, mas na essência o resultado é o mesmo. Nós podemos ilustrar aqui a situação com o cálculo de derivada de uma função em 1, usando as duas formas de cálculo de derivadas. A primeira que eu ilustro aqui é usando a forma convencional e a segunda usando a forma alternativa. Elas dão o mesmo resultado como deveria ser. Temos a seguir um importante teorema. Se f for uma função diferenciável em x igual a c, então f será contínua em x igual a c. Ou seja, diferenciabilidade implica em continuidade. Para demonstrar esse teorema, vamos lembrar que uma função é contínua em x igual a c se o limite de f para x tendendo a c coincide com a imagem da função em c. Então, começaremos aqui calculando o limite da diferença de f de x para f de c. Nós reescrevemos a expressão dividindo por x menos c e multiplicando por x menos c para compensar. Temos aí um limite de produto de funções, que será dado pelo produto dos limites dessas funções, supondo que cada um dos limites exista. O primeiro limite aqui vai dar evidentemente zero, e o segundo limite ele é a forma alternativa da derivada de f em c. Para tomar esse produto de limites, usamos a hipótese de que a derivada da função existe, e essa é uma hipótese admitida pelo teorema. Então, esse produto de f' de c por zero, evidentemente vai ser zero. Nós concluímos então que este limite aqui, ele valerá zero. O que nos leva a concluir pela continuidade de f, tendo a diferenciabilidade da função em c como hipótese. Note que a recíproca deste teorema não é verdadeira. F contínuo em x igual a c não necessariamente implica em diferenciabilidade nesse ponto. O próprio exemplo que nós já discutimos é o da função módulo, que ele é contínua em x igual a zero, mas não é diferenciável nesse ponto. Então é um caso de quina. Nós discutimos esse caso explicitamente na lista 1, exercício 6. Na lista 1 temos aqui o exercício 25, mostrar que esta função ela é contínua em x igual a zero, mas não diferenciável em x igual a zero. Para mostrar a continuidade em x igual a zero, basta fazermos uso aqui do teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. A gente sabe que a função seno é limitada, entre menos 1 e mais 1, de forma que a função vai ser menor ou igual a x a 1 terço, maior ou igual a x a menos 1 terço, e essas funções nas laterais elas vão ter limite zero quando x tende a zero. Concluímos com isso que a função é contínua em x igual a zero, porque o limite dela vai ser zero e vai coincidir com a imagem, que também é zero na origem. Então nós mostramos que f é contínua em x igual a zero. Falta mostrar que ela é não diferencial em x igual a zero. Para mostrar não diferenciabilidade, basta calcular as derivadas como limites laterais, à esquerda e à direita do zero. O limite à esquerda é dado por esse cálculo aqui. Nós vamos ter essa expressão, na qual o seno, qualquer que seja o argumento dele, é sempre um número entre menos 1 e 1. Um cálculo análogo para a derivada à direita do zero vai dar uma expressão muito similar, também com seno entre menos 1 e 1. As expressões só diferem na forma como o limite é tomado. À esquerda, o h tende a zero negativamente. À direita, o h tende a zero positivamente.
Então essas expressões, essas derivadas laterais, elas terão sinais opostos, porque a função h a 1 2/3 ela é uma função par, enquanto que a função seno é uma função ímpar. Então entradas de h's negativos vão ter um sinal, entradas com h's positivos terão sinais opostos. Os dois termos são singulares em h próximo de zero, né? Devido ao fator 1 sobre h 2/3. Então, no primeiro caso, nós teremos aí mais ou menos infinito. Não sabemos qual o sinal, mas pode ser negativo, positivo e será infinito em magnitude. O outro terá sinal oposto ao primeiro, de forma que os limites laterais certamente não coincidem e, além de não coincidirem, eles divergem. Né? Então, nós temos vários motivos, pelo menos dois motivos aí para dizer que a função é não diferenciável em x igual a zero. Portanto, a derivada em zero não existe. Podemos estender esse teorema para intervalos. Né? Uma função que é diferenciável no intervalo AB, ela também será contínua nesse intervalo. Nós temos aí diversos exemplos que já são conhecidos por vocês de funções que são diferenciáveis em todo o seu domínio, né? E correspondentemente elas serão contínuas nesses mesmos domínios, de acordo com o teorema que acabamos de enunciar. Podemos ilustrar aqui também esse resultado, esse teorema, por meio da resolução do exercício 22 da lista 1, GradMat. Então, temos aí uma função definida por partes. Pede-se para determinar os valores de A e B em termos de C, de modo que a função tenha derivada em C. Então, para que a função tenha derivada em C, você calcula as derivadas nos dois lados e faz com que elas coincidam em C. Então aí você acha uma relação entre C e A. Mas deve-se ir além disso. Né? Sabemos que uma função que é diferenciável em C, ela também será contínua em C. Então, os dois ramos da função devem coincidir para x igual a C. De forma que teremos como solução A igual a 2C e B igual a menos C quadrado, resolvendo o sisteminha aí para as duas condições de continuidade e de existência da derivada em si. Propriedades de derivação. A primeira delas aí diz respeito à linearidade da operação de derivação. Então, a derivada de uma combinação linear de funções vai ser a combinação linear das derivadas das funções. Essa é uma propriedade muito fácil de ser verificada. Fica como exercício para vocês. Antes de discutirmos as outras propriedades de derivação, será útil considerarmos aqui as seguintes definições. Então, vou pegar aqui a expressão para a derivada de f, mas sem tomar o limite h tendendo a zero. Então, essa expressão aí sem o limite, eu vou chamar de uma função f maiúsculo, indexada por h. É uma definição. Então, por essa definição, se eu isolar o fx mais h, eu vou ter a equação aí do lado direito. Eu posso fazer uma definição análoga para uma função g. E devemos observar que essas funções f e g maiúsculos são tais que, quando tomamos o limite h tendendo a zero de cada uma delas, teremos como resultado as derivadas f' e g'. O que falta para a derivada é justamente tomar o limite dessas expressões. Então vamos aqui fotografar essas expressões, tê-las em mente, porque nós vamos utilizá-las na demonstração dos resultados que vêm a seguir. Regra do produto, como demonstrar? Então, eu aplico aqui a definição de derivada para um produto de funções fg. Eu faço isso inicialmente sem tomar o limite, tá? H tendendo a zero. O que eu faço agora? Eu troco f de x mais h e de g de x mais h, troco pelas expressões que envolvem f maiúsculo e g maiúsculo que discutimos lá no slide anterior. Após efetuar aqui uma operação distributiva, teremos uma expressão mais simples. E agora, quando tomado o limite h tendendo a zero dessa expressão,
teremos o quê? Por definição, a derivada do produto de f por g. O limite tomado lá do lado direito, igualando aqui, é calcular este limite. O último termo vai para zero, e o que sobra aí é a regra do produto como foi enunciada. Podemos utilizar uma estratégia similar para a regra do quociente, para a verificação dela. Então, eu aplico a definição de derivada para um quociente de funções. Então, eu vou aqui substituir f de x mais h e g de x mais h por aquelas expressões que envolvem f maiúsculo e g maiúsculo. Efetuo agora essa operação com essas frações e obtenho isso como resultado, com o cancelamento de h. Agora sim vou aplicar o limite h tendendo a zero aos dois lados. Essa expressão com o limite será o quê? A derivada do quociente de f por g. Se eu aplicar o mesmo limite lá no outro lado direito, teremos essa expressão aqui. Um termo vai para zero quando tomado o limite. E isso vai resultar na fórmula do quociente que foi enunciada lá em cima. Né? O f maiúsculo, em limite, ele vai para a derivada de f. O g maiúsculo vai para a derivada de g. E no denominador vai aparecer somente o quadrado de g. A seguir temos a demonstração da regra da cadeia, que envolve uma composição de funções. Eu vou começar aplicando a definição de derivada para a composição de funções, mas vou fazer isso ainda sem tomar o limite, vou deixar para tomar o limite depois. Então, onde tem g de x mais h, vou trocar pela função g maiúsculo e dar isso aqui. Esse termo proporcional a h ele vai para zero quando h vai para zero. Então, vou chamá-lo aqui de h' para ficar mais econômica aqui a nossa apresentação. E aí a expressão passa a ficar com essa cara aqui. Esse f de g mais h' eu posso também reescrever em termos de f maiúsculo, de acordo com as definições que mostramos lá no slide anterior. A expressão vai ficar assim. E eu vou ter um cancelamento desses f's. E como resultado, vou ter essa expressão aqui. Agora eu vou aplicar o limite h tendendo a zero, tanto lá no início, no lado esquerdo, como no desenvolvimento final aqui no lado direito. As duas expressões são iguais, vou aplicar o mesmo limite em ambas. Então, no lado esquerdo, quando você aplica o limite h tendendo a zero, você vai ter por definição a derivada da composição de f com g. Enquanto que no lado direito, o f maiúsculo vira f', não, com g no argumento, e o GH maiúsculo vai virar G', com x no argumento. E demonstramos a regra da cadeia, como gostaríamos de demonstrar. Agora, vamos começar com a demonstração das relações que envolvem derivadas fundamentais. A primeira delas, derivada da função seno, que será a função cosseno. Para demonstrar esse resultado, eu coloquei aqui no lado esquerdo uma tabelinha com 4 identidades trigonométricas que nós vamos usar aqui. Nesse caso em particular, nós vamos usar a primeira e a terceira identidades. Então, você aplica a derivada de seno de x à sua definição de derivada. E eu vou usar a primeira equação aqui das identidades trigonométricas para abrir esse seno de x mais h. Então eu vou ter aqui dois termos, um termo proporcional a cosseno de x, outro termo proporcional a seno de x. Esse primeiro limite é um limite trigonométrico fundamental que a gente sabe valer 1. A outra expressão que envolve 1 menos cosseno de h sobre h, eu vou fazer uma mudança aqui de acordo com a terceira equação de identidades trigonométricas. Então eu posso converter esse 1 menos cosseno de h por h nesse produto de senos dividido por h sobre 2. Então, limite de um produto de limites. Então, eu vou ter aí
o fundamental que é 1 vezes o outro que é 0, e sobra somente o cosseno como resposta para a derivada de seno de x. Podemos também fazer algo similar para a derivada de cosseno, mostrar que essa derivada vale menos seno de x. Eu deixo para vocês como exercício. Tá? Vocês podem olhar no slide anterior algumas identidades trigonométricas que serão úteis para demonstrar esse resultado. Uma outra derivada fundamental é do logaritmo natural de base e. A derivada dele vai ser 1 sobre x. Então fazemos essa verificação aplicando a derivada de log e a definição de derivada. Então aqui nós fizemos um truque, né? O que era um termo 1 sobre h, eu dividi por x e multipliquei por x para haver uma compensação. E também o log de uma a diferença de logs, ela será dada pelo log do quociente desses argumentos. Essa é uma propriedade conhecida dos logaritmos. Então esse 1 sobre x é para fora, porque o limite é em h. E depois disso eu transformo o prefator ali x sobre h em potência do argumento do logaritmo. Essa é também uma propriedade conhecida dos logaritmos. E agora eu fiz uso da continuidade da função logaritmo. Né? Quando a função é contínua, o limite pode pular de fora para dentro do argumento da função. Por fim, vou fazer uma mudança de variáveis aqui, né? Eu vou chamar a razão h sobre x de u, e esse u será tal que ele vai para zero quando h vai para zero. Então, reescrevendo nessa variável aqui, teremos uma expressão mais enxuta, e essa expressão aqui entre colchetes que eu marquei, sabemos que ele é um limite fundamental também, que vale e. Logo teremos 1 sobre x log de e na base e, que é 1. E chegamos na resposta procurada, que é 1 sobre x. Uma outra derivada fundamental é a derivada da função potência, né, que responde à chamada regra do tombo. Então, basta tomar f igual a x elevado a alfa, tomamos o logaritmo dos dois lados dessa igualdade. Então, no logaritmo de x elevado a alfa, isso será alfa ln de x, porque o alfa vai para fora multiplicando log, também explorando uma identidade de logaritmos. E nessa identidade que restou, eu aplico a mesma derivação dos dois lados, porque há uma igualdade aí. Lembrando que no caso esquerdo nós temos uma função composta, tá, gente? Então, a derivada do log de uma função f vai ser a derivada do log no argumento f vezes a derivada de f. Você troca o f por x elevado a alfa, enquanto que no lado direito a derivada vai ser alfa sobre x. Né? Alfa é uma constante. E agora é fácil ver que a regra do tombo é obedecida, tá? Para qualquer alfa real não nulo. Uma quarta derivada fundamental apresentada aqui, quarta ou quinta, posso ter perdido a conta, é a função exponencial. Tá? A derivada de uma função exponencial é dada aí por essa expressão que vocês veem, né? A elevado a x ln de a. Essa aqui eu vou deixar como exercício para vocês demonstrarem. Tá? Mas fica aqui uma dica, né? Basta que você chame f de a elevado a x, toma logaritmo natural dos dois lados e procede de forma análoga ao que você fez, ao que fizemos no caso da regra do tombo. Aqui eu deixo uma resolução de pelo menos um dos exercícios da lista 2, exercício 1. Tá? Então, no lado direito aqui, eu coloco para vocês uma estratégia de como derivar uma função do tipo f elevado a g. Esse é um tipo de função que é um pouco difícil perceber aí de que forma se dá a composição. Mas aqui eu mostro para vocês um truque que é tirar o logaritmo dos dois lados. Quando você tira o logaritmo dos dois lados, você vai ter expressões que são menos ambíguas. Né? E vamos chegar a um resultado ao fim ali. Né? Mas eu peço que vocês não decorem essa
fórmula. Tá? O que é interessante aqui é que você memorize a estratégia que está por trás desse resultado, que é aplicar o logaritmo natural nos dois lados da igualdade e derivar os dois lados com relação a x. No lado esquerdo aqui nós temos uma resolução do item D. Então fica aí para vocês conferirem. Então, com o que estudamos até aqui, somos capazes de resolver todos os exercícios da lista 1 de Fulvio da grade mate. E também já podemos começar a resolução da lista 2. Então, mãos à obra e desejo boa sorte nos estudos. Voltaremos depois com a próxima videoaula, videoaula 3. Tá? Então, bom trabalho a todos vocês. Tchau.